pronto, então vamos aqui começar aqui esta live, que eu estava assim muito desejosa, porque assim tenho estado assim afastada assim da parte de ser vista quase há 2 anos, estive aqui muito na minha recolha e nesta recolha lá está, fui para dentro, fui de facto aqui a descobrir aqui um mundo que eu tinha que aprender, portanto tinha muito a ver aqui com o feminino, eu identifiquei isto sem dúvida nenhuma com o meu formato de trabalho, portanto que era sempre igual, e eu acreditava mesmo que se tu deixasse aquele formato, aquela consistência, aquela coisa de fazer no dia a dia tudo igual, os teus resultados iam derrapar, portanto eu acreditava piamente nisto. E depois só mesmo, foi com o tempo, eu senti com o tempo que a criatividade secava, sem dúvida nenhuma, já não tinha a mesma criatividade. Eu sentia sem dúvida que estava muito mais rígida, eu estava mais reativa, eu tinha menos paciência para ouvir as pessoas. E pronto, comecei a sentir em mim, ao longo do tempo, porque isto são aos anos, nós vamos mantendo aqui o mesmo formato de trabalho, e o que eu senti foi que aqui ao longo do tempo, eu própria deixei de me identificar já comigo, ou seja, eu dizia assim, mas quem é que és tu? É porque eu já não gosto da maneira como eu estou em mim ou como eu reagia. Portanto, achei aqui piada a ganhar esta consciência e perceber, na realidade foi mesmo quando houve o meu divórcio de 30 anos, em que eu senti que a última vez que tinha estado sozinha tinha sido com 15, e então eu senti que tinha crescido, desde os 15 até aos 45, num formato conjunto, num formato em que não era totalmente eu Rita, a minha identidade. Ou seja, eu fui-me adaptando, mas durante muitos anos, durante 30 anos, a uma relação. E, portanto, eu senti que era essa relação que quase que me alimentava e me tornou o formato que eu era como pessoa. Portanto, o trabalhar estava muito ligado, sem dúvida nenhuma, a querer realizar o maior número de sonhos com a família, tudo unido, porque eu acreditava que quanto mais luz, quanto mais qualidade, quanto mais isso tudo tivesse à nossa volta, ou seja, tudo o que fosse de fora, que se viesse para dentro, isso iria ser o suficiente para agarrar, para aprender, para expandir. E quando eu percebi com a forma como eu estava, e que fui mudando também comigo mesma ao longo dos anos, esta rigidez, este controlar, esta liderança, quer no trabalho, quer em casa, eu comecei a perceber que não estava no meu lugar, ou não estava no lugar que eu gostaria de estar, e nesse momento também com a minha relação, porque inevitavelmente as energias interferem todas, isso é outro capítulo e é um outro assunto aqui, muito giro para trabalhar, que é quando nós estamos num excesso de energia masculina, o que é que atraímos efetivamente, e por isso é que havia aqui uma simbiose perfeita, porque eu tinha efetivamente um outro lado que tinha um lado feminino também muito mais apurado, e portanto havia aqui um equilíbrio excelente que durou 30 anos e foi fantástico, porque conseguíamos comatar quase o que havia de necessidade, eu dava em casa e eu dava na rua, portanto em termos de trabalho, e mantivemos isso tudo assim de uma forma que eu achei que era a perfeita, que tudo funcionava. Até lá está, eu ter visto os sinais no meu corpo, em mim, e a própria relação mostrou isso mesmo. Portanto, quando nós não estamos no nosso lugar, nós vamos recolher dessa relação também o resultado desse atrito em nós. Isto foi o que eu senti. E portanto, quando tu te distancias de ti, o que está de fora também não está no mesmo nível, não está no mesmo alinhamento. E quando eu fui traída, eu nessa altura eu percebi claramente que antes de me tornar uma vítima ou o que fosse na situação, foi logo, ok, mas entender isto ajudou-me logo a dizer assim, mas eu também não queria estar naquele papel. Eu também já não queria continuar numa relação onde eu era a provedora ou a líder. Já não era aí. E mesmo querer mudar isso tudo após 30 anos, era muito complicado. Estávamos a falar já com identidades de pessoas. E portanto, eu senti que tentámos, efetivamente, quer dizer, eu agora já não quero ser essa líder, eu agora quero trocar aqui este lugar e ver lá se tu trocas também isto em ti. Quer dizer, isto era de estruturarmos um bocadinho enquanto identidade, enquanto pessoas, e foi perceber que era eu que não estava naquele lugar como eu gostaria de estar a viver, em pleno, e pensei, ok, então eu vou me divorciar, vou efetivamente mudar a forma como eu sinto que, ou seja, eu sentia que eu tenho que ir ter com a Rita, eu preciso mesmo de voltar à Rita e ir àqueles prazeres e aqueles sonhos todos que eu deixei de os fazer, porque inevitavelmente
nós vamos pondo lado à família, ao trabalho, ou as necessidades de uma própria família, nós vamos abdicando disso, e naquele momento eu quis agarrar isso tudo e percebi, mas eu preciso de evoluir, eu preciso de ir para dentro, eu preciso de aprender. E fiz em 2 anos aqui muitos cursos, portanto, eu virei para tudo o que eu queria sentir mesmo prazer para dentro, eu senti que estava rígida e controladora e com uma voz agressiva e mais irritadiça, então eu senti que eu tenho que me adocicar, eu tenho que me dar mimo, eu tenho que voltar a este corpo e ele ser leve, sabem? Não ser... ser leve, ser prazeroso eu estar em mim, estar comigo. E eu senti que já não era, efetivamente, portanto eu quis isso para esse lugar. E nesse caminho eu fui fazendo aqui uma série de coisas que eu queria mesmo explorar. Portanto, eu já tinha feito o Tantra aqui de uma forma... Pois eu queria aqui, estava a ver aqui. Eu já tinha feito o Tantra na altura em casal e portanto achei que uma coisa que eu quis mesmo voltar foi... estava aqui a ver... olha, não sei. Estava a ver se punha... olha... pronto, e portanto aqui nesta altura o que eu senti foi que eu queria ir atrás de tudo aquilo que eu queria fazer, atrás dos cursos que eu me identificava muito, que me davam prazer, porque eu queria mesmo, agora bora nos dar, não era já para o cliente, não era já, até porque eu não estava numa postura de honestamente de vender, eu não estava conectada comigo, logo, não estando em conexão, não estando em verdade, a venda ou a produtividade e os resultados também não acontecem dessa forma, não acontecem assim de uma forma fácil. E portanto, então, o que eu fiz nesse momento foi começar então a investir muito aqui nestes cursos de Tantra, foi por onde eu comecei, a solo, neste amor, que é um amor incondicional, para lá de nós mesmas, é quando tu pegas na tua história, na história do teu corpo, em ti, começas-te a ouvir e começas-te a permitir estar contigo. E é uma devoção, no fundo, é quase uma contemplação daquilo que tu és. Então isso ajudou-me muito, quase que me a conectar novamente. E daqui passei para uma mentoria sistémica, que adorei, depois fiz o curso de Sagrado Feminino, depois comecei, portanto, fui aqui desenvolvendo uma série de temas que eu senti mesmo que me iam empoderar. Mentorias também de um lado muito mais energético, ligados à estratégia, e portanto eu comecei efetivamente aqui a aplicar. No fundo eu quis começar a testar e a pôr isto em prática, porque eu própria questionava que não era possível ter resultados se tu não fosses consistente no teu negócio e constantemente a caçar clientes diariamente. Porque como empresária, se eu não tenho constantemente clientes ou leads, mais à frente o meu negócio vai derrapar. Portanto, uma grande sensação que eu tinha era o que é que vai acontecer à frente ao meu negócio, mas havia uma necessidade extrema de dizer assim, mas eu preciso de estar em mim, porque senão a verdade não vai sair. Então nesta tomada de consciência foi quando eu comecei a fazer então aqui algumas mentorias e a perceber como é que estas empresárias estão sempre muito no flow e que eu ficava, uau, mas como é que esta gente faz isto de uma forma tão leve e fatura tanto? E eu comecei de facto a querer entrar neste mundo de empreendedorismo, ligar também então aqui a uma energia consciente, o que é a energia feminina, o que é a energia masculina e como é que isto nos condiciona e implica depois na forma como nós vivemos o dia. Então foi assim uma descoberta gigante, porque eu quis mesmo pôr em prática, testar, e comecei. E portanto eu comecei com pequenas coisas. Eu lembro-me que à hora do almoço, logo no início, eu comecei a sair do trabalho e a ir para a rua só caminhar para o pé da natureza. Porque era para me calibrar, era o tal grounding, era o tal relaxamento, permitir que a mente está sempre acelerada, ali presa a pendentes, o que é que há para fazer. Portanto, como é que eu vou testar isto? Eu comecei assim, com essas caminhadas, eu lembro de meia hora, no início para mim eram 3, 4 horas e o maior desperdício de tempo. Eu lembro só de dizer assim, mas estas pessoas fazem mesmo isto no meio de um dia de trabalho, ou uma segunda-feira, mas está tudo doido. Eu tenho milhares de dependentes para tratar, milhares de coisas para fazer, tinha clientes para ligar, é tudo muito mais importante para me trazer dinheiro, para trazer o sustento que eu considerava que era para a família. E agora cá estou eu aqui a passear porque isto me traz supostamente criatividade, ou enraizamento,
ou porque me vai trazer mais criatividade. E eu pensei assim, meu Deus, eu estou a aprender uma coisa, a pôr em prática, mas estava continuamente, eu lembro, os primeiros 3 meses, altamente resistente. Eu fazia, aplicava, mas sempre a questionar. Epá, eu não acredito que isto funcione. Epá, eu não, epá, a sério. E depois as pessoas têm resultados mesmo com isto. E neste caminhar, e nesta rotina, neste integrar novos hábitos, que foi o que eu senti, o obrigar-me, lá está, a começar a pôr uns fones e a ouvir a música, a ir buscar aquela forma de estar com prazer. E eu comecei, já que lá estou, eu vou usufruir. E efetivamente, quando nós relaxamos, quando tu largas o mental, quando tu largas o controle, quando tu largas tudo aquilo que tu queres controlar e estás habituada nesse ritmo frenético a ser assim na vida, mas dizes agora não vou fazer nada. Ok, eu estou aqui, eu vou relaxar, eu vou andar, eu vou respirar fundo, eu vou contemplar e eu vou esvaziar totalmente a minha mente. Vou estar só comigo. E nesta experiência eu comecei a sentir prazer. Um prazer enorme. Um prazer que eu só dizia eu já não quero sair daqui. Agora custa-me trabalhar. Então eu comecei de uma respiração acelerada de bora, eu quero acelerar esta meia hora que é para isto passar rápido, já pus em prática. Sabes aquela coisa de eu tenho que ir ao ginásio por ir e depois eu chego a casa e aquilo eu continuo a mesma, cheio de energia e que, parece que aquilo não produziu às vezes o resultado, porque a minha cabeça está no outro lado. Eu estou ali, mas estou a pensar ou no trabalho, ou estou numa elíptica, ou estou numa passadeira, mas estou a pensar o que é que eu tenho para fazer, porque a cabeça não relaxa. Então o que eu senti, até porque eu trabalhei 14 anos no fitness e dei muitas aulas de fitness, e é muito importante ir para o corpo para a energia, boom, então para quem tem uma energia fogo, assim como eu, um bocadinho acelerada, boom, isto ajuda imenso a esparcer, mas efetivamente quem tem também uma energia muito acelerada no trabalho, na produtividade, sempre a correr, sempre a querer fazer tudo a mesma coisa, dar o oposto, dar aquele inverso, de ir para uma caminhada, simplesmente andar, a relaxar na natureza, vai-nos de facto calibrar essa energia, ou seja, vai-nos enraizar, e se ela está muito fogosa, ela começa a expandir e a vir para cima e nós começamos a ouvir então o nosso corpo de outra forma. Isto foi o que eu senti com esta pequena experiência, por exemplo, de um grounding. Depois obviamente comecei aqui a mudar pequenas rotinas, eu comecei a sentir que isto tinha efeito e as minhas manhãs eu comecei a introduzir novos hábitos. Então se eu antes de ir trabalhar, eu consegui fazer um alongamento e uma massagem quase ao corpo, só para eu inspirar de prazer, só para ter aquele toque, eu precisava ir disso. Eu estava carente, eu tinha acabado de me divorciar de uma relação de 30 anos, estava habituadíssima há 30 anos a ter um mimo e um toque diário. Então a coisa que eu mais senti também foi o meu corpo estar sozinho neste momento. E eu ou lhe dou, ou eu lhe mimo, ou eu começo de facto a ganhar a consciência que vai depender de mim. E depois a pôr também um bocadinho estes chavões que eu ia ouvindo e que nós não ligamos muito, para quem é muito acelerada, que é que começa o dia mais devagar, alonga, a forma como tu começas, isso vai trazer uma energia para o longo do dia. Opa, e eu senti que queria sair daquele papel de ignorante, de miúda sempre acelerada, porque eu já tinha tido um resultado disso, dessa energia, e ganhando a consciência e sabendo que não queria estar nesse lugar, então aprende, então põe em prática, então testa e vê no teu corpo se isto efetivamente funciona e de que forma é que isto pode expandir. E ao pôr em prática eu comecei a sentir exatamente cada vez mais conexão a mim. E o que é que faz com nós, cada vez que nos conectamos mais? Nós ganhamos verdade. Nós quando começamos a aparecer de um lugar mais enraizado, mais nosso, sem estar muito preocupado qual é o julgamento já tanto do exterior, porque eu quero estar bem. Então, nesta verdade, eu comecei a ir para o meu negócio de uma forma muito intencional. Porquê? Porque eu estava muito mais leve, então os contactos que eu fazia, as abordagens que eu fazia, eram muito específicas, eu já não estava a vender nada. Ou seja, eu ia direto ao ponto com a forma como eu ia ajudar aquela pessoa também a expandir resultados. Porquê? Porque eu estava nesse lugar. Então, quando eu saía da natureza, a uma hora de almoço, e eu estou tipo, uau, espetacular, bem, fazer isto, eu posso fazer isto todos os dias, eu nunca me tinha apercebido disto, e eu posso tirar partido de cuidar de mim ao mesmo tempo que trabalho. Sim, então o que é que isso acontecia? Dá quase aqui uma coisa de que, ok, então agora tenho que compensar, quase que, então agora não há como, eu estou tão bem,
não enviar uma mensagem a alguém, não fazer aquele contacto que é mesmo necessário. Porquê? Porque eu estou num lugar tão meu que eu sei perfeitamente como é que eu vou ajudar aquela pessoa, como é que ela vai, como é que nós vamos trabalhar juntas. Então isto comecei a perceber que isto funciona, isto começa-me a expandir. E depois começaram a vir, obviamente, tudo o que está ligado à energia feminina, começa a vir a tua intuição. Isto é das coisas para mim mais fortes. A intuição, a clareza, porque começa-te a vir, se tu te deixas lá estar, tu começas a receber. Quando tu não pensas em nada, tu começas a canalizar efetivamente uma energia que te chega através de ti quase como uma mensagem. Então eu comecei a dizer, vou testar, eu vou por aqui, eu vou mudar o meu nicho. Se eu antes trabalhava com particulares, passei a trabalhar só com investidores. Porquê? Porque não queriam conversa, portanto era um nicho eu procurei pessoas que não exigissem de mim um lugar onde eu ainda não estava. Onde é que eu posso estar em total verdade para aquela pessoa sentir que estamos completamente alinhados e eu estou lá no meu melhor naqueles 5 minutos que eu tiver a oportunidade. Mas eu estou a Rita. E isso começou a ser, eu pensei assim, bem, como é que isto é possível? Eu antes fazia. Epá, ao fim de 100 pessoas que falava num mês, se calhar conseguia trabalhar ali com 8 ou 10 de uma forma muito exclusiva, portanto, mesmo o meu cliente. Depois de ter ido para dentro e começar a ter tempo para mim, a calibrar e a trazer uma nova amplitude e expansão, eu senti que a minha comunicação alterou, passei a ser mais estratégica, mais intencional, mais feminina. E a venda acontece muito num lado que tu guias, sabes? Tu não pressionas, tu não caças. Isso é uma energia muito masculina, de quem tem pressa, eu quero agora e vamos fazer acontecer. Antes eu estava nesse lugar. Então eu passei a estar ao teu ritmo, ou quando sentires que é a altura certa, eu sei que eu sou a pessoa certa para te ajudar. Então isto muda a confiança que passei a ter numa leveza a vender, foi para mim extraordinário. Então eu comecei a sentir isso com pequenas coisinhas e fui mais à frente neste estudo. Eu quis aprofundar. Então se estas caminhadas, isto já influencia, eu tenho que escancarar este assunto, porque eu quero faturar milhões de euros de uma forma muito alinhada com aquilo que eu sou. Só preciso saber como, só preciso de saber, de conhecer, de descobrir. Então eu percebi que efetivamente a mulher e o ciclo feminino está todo ligado à natureza. Se um homem expande para fora, ou seja, é tudo exatamente para o outro, nessa caça, nesse diário, é assim que eles expandem a energia, nessa rotina de ação constante, isto dá-lhe um fogo gigante, porque concretizam dessa maneira, é sistemático, é disciplinada, eles não param, aquilo amplia. Também tem que ter a energia feminina, obviamente, para nós todos temos energia masculina e feminina para estarmos equilibrados. Eu é que no meu caso, pessoal, estava desequilibrada. E isso trouxe-me resultados para a minha relação, deu-me um olhar sobre mim mesma, que eu quis alterar, e daí, ao querer alterar, eu tive que testar, pôr em prática e implementar. Não vale a pena ouvir N coisas, eu ouvi muitos cursos, eu fiz muitos cursos, que não bastaria ouvir e ter conhecimento. Não basta. Tal e qual como eu sentia que na energia masculina, para eu ter resultados, eu tenho que materializar diariamente, e eu trabalhava nessa energia para conquistar e para ter resultados, a energia feminina eu percebi claramente que não vais para o corpo se não implementares com estes hábitos que nós diariamente sabemos, mas que eu não vou estar aqui 1 minuto a massajar a minha cabeça de olhos fechados, simplesmente comigo, sabem? Nesta coisa de, sabe-me tão bem, isto é 1 minuto, sabem? Só que nós passamos isto. É tão fácil passarmos por cima de nós, porque qualquer coisa do lado de fora está-nos a chamar ou é mais importante ou nós sentimos que somos mais importantes ali. Então nós temos muito esta energia afincada em nós, até porque nós somos mães, filhas de mães da geração do 25 de Abril. Ou seja, elas foram as mulheres que saíram de casa para o trabalho. As mulheres que nos ensinaram que para estarmos ao mesmo nível do homem, porque era a igualdade que se procurava e o direito todo de ser mulher, foi no trabalho, foi na ação, foi nesta conquista desmedida de bora fazer como eles, nós também somos capazes, nós também chegamos a esse nível. Então nós somos uma geração muito influenciada por tendencialmente olharmos muito mais para a necessidade do outro
ir para fora e dar-nos muito mais o meu corpo quase com o outro do que para mim mesma. E eu senti que isto, talvez pelo Tantra, talvez pela devoção que efetivamente eu até sempre tive, curiosamente pelo meu corpo, sabem? Eu senti que isto era uma ingratidão enorme. Eu, quando me separei, eu ganhei esta consciência e disse, como é que é possível? Eu vivi 30 anos muito mais apaixonada por outra pessoa do que por mim mesma, mas muito mais. A minha família, as necessidades dos era o que me motivava a agir. Era aquilo que me levava a conseguir, fosse o que fosse. Porque eu amava de tal maneira que não havia nada que eu não fizesse para mostrar isso. E quando eu ganhei esta consciência, como é que tu te permitiste estar tão longe de ti? De uma massagem que tu amas, de um toque com um creme, com um óleo no corpo, durante 1 hora, vai demorar. Se calhar até vai demorar 2 horas, eu nunca consigo. Eu quando entro nestes rituais que passei a introduzir, e a dizer, espera aí, cada vez quero mais, porque isto começa a ser gozoso, isto começa a ser prazeroso, isto começa a ser uma coisa que é para nós, e então tu começas a expandir-te e dizes, eu não quero perder isto, eu não quero perder isto. Eu estou num momento mais carente ou num momento em que me falta alguma atenção ou que eu sinto que há uma necessidade, como é que eu me posso dar? Eu vou começar por uma massagem pelos pés, eu vou começar-me a dar, eu vou começar a aquecer todo o meu sangue, toda a minha circulação, este fogo. Porque se eu ativar este fogo, vai-me levar para um movimento da vida, que está muito aqui no nosso corpo, muito no segundo chakra, está muito ligada à nossa energia feminina, que está ligada à nossa vitalidade, à energia criativa, de expansão, de vida. Então lá está, se a gente for brincando com o corpo, toda a nossa energia começa a fluir de tal maneira que começamos a alinhar quem nós somos. E essa clareza leva-nos para onde é que nós queremos ir, porque leva-nos para a direção. E na direção do feminino, eu digo assim, ok, mas eu preciso do masculino, eu preciso de materializar, eu preciso da estrutura, eu preciso de fazer acontecer, porque eu quero viver essa vida, eu quero ter esses resultados. Então, eu percebi que vinha de um lugar de muita, é o que eu digo, muita clareza, muita intuição e foco. O foco é desmedido. É porquê? Porque são 2 horas em que tu és capaz de estar ali numa energia muito autêntica, muito tua, a canalizar, quase te sai a sair tudo para um cliente ou para a tua estratégia ou para o teu negócio e depois sim, tu sabes que tens o teu tempo para... Foi intenso, mas agora eu vou dar uma caminhada, mas agora eu vou dar um mergulho no mar, mas agora eu vou mudar. Nós começamos a saber equilibrar e a ser altamente intencionais na altura que é. Agora é para fazer acontecer, agora é a ação. E nós sabemos. E então, o que eu sinto é um feminino muito flow, nós vemos muito pés no ar, muito borboletas, eu quero ir para todo lado, mas eu não sei para onde, eu ando para a frente, eu ando para trás. Isto é um feminino em excesso. E este feminino em excesso não concretiza, não materializa, não nos dá o que nós queremos viver. Então eu preciso de colocar, inevitavelmente, este masculino, que é a estrutura, que é a consistência, que é o fazer, é a ação, mas alinhada com a minha energia no momento. E é aqui que nós entramos nas fases da mulher. E tanto pode ser cíclica de uma forma menstrual, porque nós temos os tais ciclos, podemos usar esta energia que é diferente ao longo do mês, a nosso favor. Porquê? Porque eu já sei que numa fase menstrual eu estou de determinada maneira, então eu uso essa energia naquele momento. E não derrapo a querer trazer outras coisas que não vai funcionar. Sabem quando nós fazemos, chegamos ao final do dia e dizemos assim, bem, não surtiu nada, 0 resultado, e eu tive o dia todo ocupada. Ou tive o dia todo a fazer milhares de coisas, e quando eu chegava ao final dizia assim, o que é que tu fizeste mesmo? Nem sei, foram milhares de coisas, mas parece que não concretizei. Não sai para nada, é só ação. Então alinhar isto, equilibrar isto tudo, para mim, foi o que me estruturou para eu conseguir estar de uma forma a produzir, alinhada a uma energia mais forte em mim, que era masculina e estrutura. Eu precisava disto para sentir segurança, para sentir que eu vou colher, eu preciso sentir que eu preciso ter a minha sustentabilidade, portanto eu não ponho isto em causa, portanto eu tenho que fazer, mas sim, eu quero saber como usar os meus ciclos, como usar a natureza, a mãe natureza, que é quem me nutre, que é quem me conecta,
que é, no fundo é tudo o que seja prazeroso e para relaxar, isto é feminino, é o sentir, é aquele, para mim é o inspirar, sabem? É aquele inspirar que vem de dentro, cá mesmo, que é bom. Isto para mim é aquele feminino para mim que calibra. Então como é que eu posso trazer mais momentos destes para eu não ser tão acelerada como estou agora? Por acaso eu estou, mas porque eu sinto que eu falo e como eu quero trazer tanta a coisa, mas também não me quero estender, então eu sou naturalmente, aliás, eu sou naturalmente esta energia mais fogo, mais masculina, e isto é uma evolução em mim. Vocês estão neste momento a acompanhar mesmo a minha evolução como pessoa, também neste caminhar, nesta jornada de ganhar a consciência de como é que usamos esta energia que existe, que está cá, e nós já temos esta consciência, que já sabemos isto tudo para nós. E portanto, eu vou passar então assim aqui direta para os nossos ciclos. Houve uma questão muito interessante, mandaram 2 pessoas, achei muito giro, que é a Rita, quem não tem já ciclo menstrual, portanto já entrou na fase da menopausa. E eu gostei muito e respondi-lhe na altura, e vou trazer essa questão para aqui porque depois ela fica gravada. Se nós entendemos que o feminino são ciclos e que estamos ligados à mãe natureza, a menopausa já não seguia pelos ciclos menstruais, em que num mês nós temos 4 fases e como tal alinhamos a nossa energia a 4 fases, portanto são 4 tipos de energia que eu uso no meu trabalho. Numa menopausa, tudo o que é o universo é muito ligado ao número 4, as 4 estações, as 4 fases lunares, as 4 fases do ciclo menstrual, portanto isto é muito feminino. E na menopausa o nosso ritmo desacelera. Eu penso e eu acredito que muita gente dá-se mal com a menopausa porque ainda não aceitou que o lugar onde está de energia já não é o mesmo. E já não é para estar sempre a fazer e a dar. Já não é. Eu sinto que uma mulher, quando chega à menopausa, chega ao estatuto do trono. Sabem quando somos as princesas, temos que estar ali de facto a servir, a comportarmos, a aprender tudo. E chegas a uma menopausa e tu sentas-te no trono e ficas a vigiar. Tu já estás lá. Tu já tens a sabedoria. O corpo já chegou a um nível que não quer estar sempre a correr. Ele quer estar a sentir. É uma fase em que o corpo está mais adulto, mais sábio. E ele naturalmente leva-te e guia-te para uma fase de desaceleramento. Então, se nós soubermos escutar o corpo, se nós soubermos estar connosco mesmo e a sentir, vai estar nesta conexão muito mais para dentro, nós começamos a perceber que começa a haver às vezes um atrito entre a minha mente, nesta fase da menopausa, que é, mas eu quero fazer as mesmas coisas, mas eu quero não sei o quê, mas eu quero estar nesta, e já não me sinto aí. Então aceita ou relaxa, honra esse lugar, porque atingiste essa sabedoria, e agora partilhar, e agora assentaste no teu lugar e pensares o que é que me dá prazer. Porque já não vai funcionar da mesma forma. Já não vai. E da mesma forma que nós, quem tem ciclo ainda menstrual, usa, como eu vou dizer agora, de acordo com os ciclos, a nossa energia, quem está numa fase de menopausa, utiliza os ciclos, isto é o meu cão, desculpem, a coçar-se, a chamar a atenção dele. Utiliza, portanto, quem está numa fase mais adulta, numa fase de menopausa, numa fase de trono e de rainha, de sentir esse empoderamento no corpo, em si. É mesmo para mim a fase de irem para dentro. Porque se sentem completamente em piloto automático, não conseguem pensar em nada e não têm resultados, então o vosso corpo está a gritar, dá-me amor, anda ter comigo, porque o meu corpo já não é igual aos 20 anos. Há quanto tempo é que tu não me tocas? Há quanto tempo é que não estás sozinho comigo, agora a olhar para mim como eu estou, agora, mais velha, com mais cicatrizes, com mais marcas, como é que eu olho agora para mim? Eu estou-me a elogiar ou não me estou a elogiar? Eu gosto do que vejo ou não? Então eu sinto que esta fase mais adulta de menopausa é esta consciência. Como é que eu estou a falar comigo e com o meu corpo? Porque o prazer vai vir daí a seguir. E nós utilizamos as fases menstruais de acordo com as fases da lua, por exemplo, numa menopausa. Não é tanto a correr. Ou seja, o mês também tem as 4 fases da lua e nós usamos aqui. O que é que eu faço em cada fase? E aí pode-te ajudar a guiar. Portanto, já é, sabem o nível? É o que eu digo, sabem o nível? Já estão na lua. Nós estamos ainda nos ciclos da natureza,
aqui no desabrochar, no crescer, no fazer, no aprender. Portanto, quem já está na fase da lua está a iluminar, está a simplesmente iluminar e sai quando tem que se recolher e continua tudo, sabem? Está lá tudo. Então essa energia é vossa, já não é uma energia para o outro, em primeira instância, já é para vocês, se até agora foi sempre para o outro. E portanto, vamos então começar, e com as estações do ano. As estações do ano também ajudam muito a que nós saibamos quando é que é a altura certa para eu estar a aparecer, a vender, a fazer vídeos. Porquê? Porque no verão estou muito mais entusiasmada do que se calhar numa fase de inverno em que está mais frio, estou mais para dentro e mais recolhida. Então saber usar, lá está, toda esta informação que nos chega, que já existe, que está alinhada com a natureza, só vês este match, este respeito, esta fé, esta crença de que eu sou uma energia feminina e para me conectar a mim não chega a ser só corpo. Eu tenho que me conectar, eu tenho que parar, eu tenho que ir para a praia, sim, porque isso deslumbra-me, isso traz-me paz. Então se me traz paz, traz-me prazer. Então se me traz prazer, está-me a expandir. E é aí que eu ganho a tal clareza, a tal intuição, o tal foco, a tal produtividade, o querer fazer acontecer, porque eu começo a sonhar e a dizer o quê? Mas isto é mesmo possível? É. Já não põe em causa. É. Então eu quero ir para esse lugar. Pá, isto é... Eu nunca digo, isto para mim é abrir uma caixa de Pandora. É assim, tipo, uau! Então vamos usar isto tudo. Então, vamos lá. Só que eu acho que estamos bem, 11h30. Eu acho que nós estamos ótimas. Eu vou então falar aqui só dos ciclos. O que é importante aqui, se vocês quiserem tomar alguma nota ou não. Às vezes para quem é muito... isto é muito para quem é muito masculino, muito estruturado e gosta muito deste alinhamento. O que é que eu faço em cada fase para ter mais resultados no meu negócio. E, portanto, vamos começar pela fase da menstruação. Portanto, a fase da menstruação está muito ligada aqui também a... Eu aqui a ver se trago também sei aqui algumas coisas, mas eu acho que tem sido tão intuitivo também isto que eu estou-vos a dizer, que eu acho que vocês recolhem perfeitamente o que é que nós fazemos em cada fase, até com a ação, para ser muito honesta, isto é o que eu sinto. Até porque eu sinto que atraio pessoas muito, curiosamente, alinhadas um bocadinho à minha energia, sabem? Então vocês identificam também facilmente esse estado, onde é que estão e onde é que querem estar. Portanto, eu acho que nós estamos muito assim numa simbiose perfeita. Meninas, muito feliz de estarem aqui comigo. Então, portanto, temos a fase da menstruação e esta é aquela fase da lua nova, sabem? Quando não há lua e é considerada a fase do inverno, porque é a fase em que nós estamos a limpar. A fase da menstruação ou a da lua nova, quando não há lua, quando não é visível, não é para estarmos a aparecer. É um momento nosso, é uma semana tão feminina, sabem, tão de limpeza, que é usar esta fase para pensar exatamente, na eventualidade de ser num negócio, o que é que faz sentido continuar? O que é que aqui me está a drenar a minha energia e que não fica aqui, não deve estar no meu dia, ou seja, eu tenho que recolher, ganhar a consciência, passar tempo com a minha agenda, perceber o que é que está a funcionar, o que é que não funciona. Mas é uma fase em que vocês estão só a analisar, estão a pensar no negócio e estão em limpeza. E nesse estado de permissão, vocês vão conseguir perceber isto tem que ser cortado. Nem que seja 5 minutos de uma atividade que é muito vocês começam efetivamente a limpar. Portanto, o que é preciso aqui muito também a nascer de novo, porque muitas vezes quando nós iluminamos algo é para ganhar um espaço novo. Mas o que é que eu gostava que tivesse aqui neste horário? O que é que eu gostava de efetivamente estar a fazer como ação aqui, em vez desta atividade que me está a drenar? Portanto, eu só ganho a consciência, estou a analisar, eu gosto muito disto, analisar, por exemplo, uma agenda, que é o meu dia-a-dia, e perceber e escrever todas as atividades, quanto tempo é que demora, e depois qualificar de 1 a 5 o que é que me dá energia, o que é que me leva à minha frequência, até para ganhar visualmente alguma consciência, são só momentos para drenar, ou se eu também tenho momentos que me encham. O ideal é termos este equilíbrio, é ter esta consciência. Eu acordo comigo, eu trabalho, eu dou-me amor, eu almoço bem, eu trabalho e eu estou com a minha família e volto novamente a mim. Portanto, eu comecei a fazer a minha agenda como é que eu gostava, como é que eu quero viver, como é que eu quero estar comigo. E isto somos nós, isto é tal
feminino, mas depois eu implemento é masculino. E se estiver numa agenda para quem tem uma mente muito masculina, tu vais fazer. Porque não vais saltar aquele momento. Aquilo não é mais... O estares contigo não é menos importante de todo. Aliás, os resultados são completamente diferentes de saltares o teu tempo para estar com um cliente. Ou com 3 ou 4 clientes no teu tempo. Não vai correr bem. Aliás, vocês reparem nisso. Sempre que vocês começam agora a saltar e numa energia muito ríspida e querem aquele negócio e vão lá e vão saltar de cima de mim, depois não vai acontecer. E tu vais chegar e dizer assim, bem, se eu tivesse, se calhar, de ter dado um mergulho ao mar, que é o que acontece, muitas vezes tiras esse tempo para ti e no final estás a receber a resposta do cliente a dizer que quer trabalhar contigo. Porque a energia alinha-se. A energia está um match que é respeita-te a ti e o universo efetivamente vai-te dar esse match também. Então o que está na agenda para produzir resultados ou para produzir prazer deve estar equilibrada. Então nesta semana da menstruação ou da lua nova ou no inverno, uma fase mais longa, em que eu não tenho pressa, portanto numa fase aqui para outro tipo de idades, é tirar de facto partido. Como é que eu tiro partido disto tudo? O que é que eu posso ganhar a tal consciência do que é que faz sentido estar neste momento? Porquê? Porque a fase seguinte, que é a fase folicular, ou a fase pré-ovulatória, é uma fase que é a fase da primavera ou exatamente da lua crescente. O que é que significa? Que a nossa energia inevitavelmente começa a crescer nessa semana. Portanto, inevitavelmente a nossa semana e a nossa energia, mesmo com a lua, começa a mudar. Então, se eu ganho a consciência que a minha energia já não é a mesma de recolha, porque já não estou naquele estado de apetece-me estar aqui comigo, porque faz parte, faz sentido, é mesmo para tu dizeres assim, mas esta é a fase para isso. Sabem quando há aquela culpa, porque eu tive uma tarde toda só comigo e agora eu devia ter feito coisa. Epá, este julgamento, esta culpa, isto mata todo o alinhamento e energia que tu possas estar a querer criar entre ti e o universo, por exemplo. Mata. O julgamento, a crítica, a comparação e a culpa é o pior veneno que tu podes dar para atingir até resultados. Posso-te dizer isto de uma forma assim mais lógica. Porquê? Porque é um bloqueio. Tu ficas bloqueada. E então é como se estivesse a pôr uma armadura em ti mesma e não deixas que chegue nada. Então, há momentos que é efetivamente para não ter culpa nenhuma, ter a consciência que é uma fase de lua nova, uma fase de inverno, uma fase de menstruação em que eu tenho que recolher. Este é o momento para isso, para calibrar a minha energia. E quando eu passo para a fase seguinte, a folicular ou pré-ovulatória, eu já estou com a minha energia a mudar numa lua crescente que inevitavelmente vai ter impacto em mim, tem impacto na natureza, tem impacto nas marés. Não tornem isto tipo, eu já fui essa miúda, está bem. E enquanto eu era essa miúda, eu tinha resultados, tinha imenso sucesso, é verdade, mas a minha energia esgotou, a minha criatividade esgotou, a minha motivação para estar lá todos os dias esgotou. Então não é isto que tu queres, tu não queres largar o teu negócio, tu não queres deixar de ter resultados, nem de ganhar muito dinheiro. O que tu queres é equilibrar tudo isto de maneira a que, se a lua efetivamente tem impacto na natureza, como não ter impacto na minha energia que está totalmente alinhada à natureza. Então eu tenho que saber ouvir isto. E nesta fase crescente eu começo a ganhar o foco e a direção. Portanto, eu começo a escrever exatamente o que é que eu vou trazer de novo. O que é que vai nascer nesta fase? Qual é o novo hábito? Qual é o novo trigger, um novo script, uma nova proposta, uma nova apresentação? Porque eu, entretanto, eliminei aquilo que eu senti que isto drena-me, isto não faz sentido. O que é que vai nesse lugar de substituição? Qual é a coisa nova que vai chegar até mim? E permitam-se a isso, porque é a semana que vos vai chegar coisas novas. Se vocês acreditarem e renderem-se, no fundo é isto, o feminino e o prazer, inclusivamente, eu terei muitas lives sobre o prazer, tem tudo a ver com o relaxamento e rendição total. É quando tu não controlas absolutamente nada e te deixas estar simplesmente a sentir. Isto é o maior boom que tu podes ter para teres este match ao universo e teres esta tal abundância que todos falam por este lado.
Mas a verdade é quando tu te entregas, não questionas, e foi o que eu fiz, porque eu queria testar, implementar, eu não dominava nada do que era temas espirituais, não tive esse crescimento, nem este tipo de linguagem, tive muito alto disto, portanto isto chegou há muito pouco tempo, há 2, 3 anos, com o Tantra, com o sistémico, mentorias que eu quis ir para dentro e perceber, e era muito espiritual, aliás, é uma estrutura muito feminina, muito... Então, quando eu não questionei e simplesmente pus em prática, mas a fazer, portanto vai estar com uma agenda, esta é a semana para eu trazer algo novo, o que é que vai trazer? O que é que eu vou trazer algo novo? O que é que eu quero trazer? Qual é a comunicação? Qual é os novos clientes? Qual é o meu upgrade que eu se calhar gostava de fazer? Então é aqui que eu começo a planear, sabem, com olhos de eu estou-te a ver, eu já estou a ver o que é que está a crescer daqui. É tal lua crescente, eu vou crescer muito com ela. Eu vou indo, porque eu sei que vem aí. E eu vou começando a canalizar. Esta é a fase da primavera. Sabem quando começa a bruxar tudo, devagarinho? Então é aqui que eu começo bora lá, isto vai acontecer. Vamos começar então aqui a trazer esta energia. E portanto aqui tu deixas começas a pensar muito ao que é que eu quero dar vida. E o que é que eu quero dar vida está muito ligado ao chakra sexual, está muito ligada à parte, muito ligada à parte do movimento, da ação. Então eu aqui começo a escrever, a planear, a ter a estrutura. A seguir eu chego à ovulação. Eu vou chegar à fase mais forte, que é a fase da lua cheia, que é a fase em que está tudo visível. Eu quero é ser vista. Eu estou com uma luz radiante, é a fase ovulatória exatamente, que é quando os espermatozoides conseguem efetivamente ter ali, quase a bébia, não queria usar esta palavra, mas quase quando está tudo ali disposto para, deixa cá ver, agora sim, eu estou totalmente aberta a receber, a fecundar, a criar uma nova vida. Então eu estou vista, eu estou numa energia autêntica, entusiástica, é natural em mim. A natureza inevitavelmente já pôs este gatilho em mim que é eu estou magnética nesta fase, mesmo com uma lua cheia e mesmo que é a nossa fase do verão. Nós começamos a mostrar mais o corpo, nós estamos muito mais ligadas a nós, é quando pomos provavelmente mais cremes e mais óleos e mais vezes ao dia, porque queremos estar sempre hidratadas, cuidamos mais, bebemos mais água, temos mais cuidado com a alimentação, porque é mais consciente e eu quero hidratar o meu corpo e cuidar do meu corpo. Então trazer esta fase para o mês a mês, há uma fase que é o meu verão, há uma fase que é para eu aparecer, para eu conectar, para eu fazer propostas, para eu ligar ao meu cliente, porque eu estou muito no meu lugar, muito enraizada, muito confiante, muito pavão, sabem? Porquê? Porque há uma influência gigante da própria natureza que me faz que seja a altura para produzir, para ter, para gerar vida. Então nesse momento eu tiro partido para aparecer nas redes sociais, para fazer o melhor vídeo, porque estou com uma melhor cor, estou com mais brilho. Então sabem o que é que acontece? Sai verdade. E quando sai verdade, é sempre o que eu digo, quando a verdade sai, tu conectas automaticamente com pessoas e automaticamente essas pessoas vão criar uma conexão tão grande contigo que isto está sempre no negócio. Porquê? Porque é a tua energia. Então tirar partido destas coisas para o teu negócio, nesta fase, eu tenho os conteúdos todos feitos da minha fase pré-ovulatória, em que eu estive a estruturar, a saber o que é que eu quero dizer. Eu pego nestes conteúdos na minha fase de verão, na minha fase de ovulação, na minha fase de lua cheia e trago cá para fora. É quando eu anuncio. Não há vergonha, não há timidez. A aproveitar o que a mãe natureza me está a dar. Aparecer. E let's go. Fazer amor. Tocar. Eu estou... Então vamos usar esse fogo. Esse fogo está a subir. Sabem? Quando o fogo começa a subir e está mesmo... com o peito aberto, vocês estão... E eu quero. Então, prolonguem essa semana nesse sentir. E depois, então, vem a fase do outono. Vem a fase da pré-menstruação, onde eu começo a recolher. E eu aceito isso. Eu não estou sempre a dar. Eu não estou sempre a aparecer.
Eu não estou sempre com o gatinho de que eu tenho que fazer. Se eu não aparecer hoje, se eu não fizer um conteúdo hoje, se eu não fizer um vídeo hoje, se eu não mandar uma mensagem hoje, o negócio vai cair. Não vai. Não vai, porque agora tu tens a sabedoria que nem a própria natureza trabalha nesse ritmo. Não era possível, não é sustentável, não é real. Se numa energia masculina funciona, porque efetivamente é para fora, numa energia feminina que é para dentro, é o sentido que te expande e que te vai trazer a clareza, a intuição, para tu saberes o que fazes no teu trabalho naquela semana, tu vais tirar partido disso sem culpa, sem julgamento, porque é quase uma lei da natureza. Então regula-me, vamos nos regular, vamos ganhando cada vez mais consciência, porque nós não precisamos de ser só isto até determinada idade. Aquela teimosia, não, mas eu sou assim, não, mas eu podia dizer isso, mas eu sou muito acelerada e eu sou assim. Não, eu quero mudar, eu quero ser docinha, eu quero ser mais flexível, sabe, na dança, até da negociação, porque eu vivo o negócio e o meu trabalho de uma forma muito com uma grande prioridade. Mas eu que estava também como eu estou comigo, quando estou em casa, ou quando estou na praia, ou quando estou a passear, eu quero estar só comigo, quero estar só eu, e estamos a conversar, e isso gera uma conversa muito prazerosa, para surtir um resultado e para expandir depois o meu negócio. Então todas queremos estar neste estado. Então se nós aceitarmos a forma como é a natureza, aceitarmos como funciona os ciclos da lua, das estações, e eu me regular sem ser, sabem, não, eu é que sei. Não. Há forças tão maiores do que nós estamos aqui exatamente para nos sabermos adaptar, alinhar, aprender. Então, sabendo utilizar este partido todo, esta vantagem de agora que sabemos isto, como eu senti que, uau, nunca ninguém me tinha dito isto. Então, implementar, trazer, traz de facto muita leveza com direção, traz-te produtividade com flexibilidade, traz-te, traz-te momentos teus onde tu não tens, está tudo bem nesta semana ser assim, porque eu já sei que daqui a 2 semanas eu estou on fire. E daquela outra semana eu já sei que eu vou recolher esses resultados, porque eu vou magnetizar. É tal outra fase do outono que eu estava a terminar e depois, lá está, eu falo muito. Que temos então aqui, está ligada à fase da lua minguante, ao outono, e é a fase lútea, portanto é aqui a fase da recolha e perceber assim o que é que funcionou e o que é que não funcionou. Porque há que ter sempre esta consciência que é olhar para o meu negócio como eu olho para mim, ou vice-versa, mas eu na minha agenda perceber que funcionou esta nova iniciativa, está-me a drenar, está-me a motivar, eu vou a minha vibração, quanto é que eu tenho que acrescentar mais destes momentos no meu dia ou desta ação? A quantas pessoas mudando a minha proposta que trouxe resultados, que eu agora estou a analisar, é agora a parte do fecho, é a parte em que eu termino as minhas tarefas. Sabem os pendentes? Fiquei de ligar àquele, de enviar aquela proposta. É agora. É aqui que eu fecho. Porque se ele não responder, não é. Já não vai comigo quando começar outra vez o meu novo mês. Eu já não vou arrastar pendentes que não alinharam, ficaram para trás. Porque há uma semana que é para fechar negócios. Há uma semana que é esta fase de recolha, antes da pré-menstruação, em que eu de facto olho e digo o que é que faz sentido continuar ou o que é que faz sentido eu largar. E portanto, é um bocadinho, deixem-me só para ver se não me falta nada, vai-te vir aqui muita parte da intuição. Estes caminhares, a recolha, o ir para a praia, portanto eu passo a ter mais tempo, eu recolho-me, passo a estar mais comigo, passo a ler um livro, quero tomar um banho mais demorado, hoje vou fazer uma massagem para refletir no meu negócio, o que é que funcionou, fiz aqueles vídeos todos, mandei aquelas propostas, o que é que está aqui pendente, é a fase em que eu termino a tarefa, termino o ciclo, termino a fase lunar, para depois começar tudo novamente, sabem? A direção vai sempre abrindo, cada vez vamos caminhando mais, então é sempre quase neste patamar que é ali que eu desejo estar, e isso eu chego cada vez lá mais. E portanto, é onde eu começo a organizar e a rever tudo aquilo que eu quero trazer a seguir. Eu gosto sempre de ver, por exemplo, nesta fase, o que é que funcionou, e eu gosto de qualificar, eu sou muito, tenho muito esta energia, mas isto para mim ajuda-me muito, a qualificar de 1 a 5, o que é que funcionou, estas 2, 3 propostas, estes 2, 3 novos inscritos, estes 2, 3 tipos de clientes, de um nicho,
um novo preço, uma novo lançamento que eu fiz, um novo formato de comunicação. Eu comecei a testar canais diferentes de comunicação, porque como eu não estava alinhada para fazer contactos, então espera aí, eu não posso deixar de comunicar. Deixa cá ver como é que eu posso trabalhar de tal maneira a minha escrita, por mensagem ou em áudio. Eu não trabalhava com áudio, eu trabalhava muito em mensagem escrita, de maneira a que ele sinta que eu estou exatamente à frente dele a falar. Mas para mim este não é o meu momento, mas na escrita está lá tudo. E portanto, como é que isto pode converter de maneira que seja honesto? É sempre a verdade que nós vamos procurando. E esta verdade conecta. Então, terminando estas novas fases, estas 4 fases, nós ganhamos a consciência que produzir não é fazer mais nem todos os dias sempre igual. Isso não é o que nos leva aos resultados. Também leva, porque eu testei e ele leva. Garanto que tem resultados numa energia altamente masculina, que está mais do que provada, que funciona. Mas numa energia equilibrada, alinhada e trazendo o teu feminino, que é um bónus, que é uma honra, que é um calibrar, que é um ir para dentro, que é depois nós abrimos a tudo para o que é prazer. Porque quando começas a introduzir uma caminhada à hora do almoço, mais facilmente começas a introduzir uma caminhada a ir ver o mar. Mais facilmente começas a introduzir o hábito de manhã, começar a massajar e a alongar. Mais facilmente começas a rodar e a dançar enquanto fazes o jantar. Porquê? Porque como começas a trazer momentos de prazer para o teu corpo e para dentro de ti e começas a sentir esse flow, esta tal energia feminina a percorrer-nos, nós não queremos depois sair daqui. Nós começamos a ficar magnéticas, a comunicação é doce, eu estou comigo, pá, eu estou solta, eu estou bem, eu não me quero chatear, eu não quero problemas, eu não quero conflitos, eu não quero amarrar, eu quero vai ser bom, vamos fazer com que as coisas sejam boas. E apetece-me dançar e eu vou para esse lugar. Porquê? Porque eu começo-me a ouvir. E o meu eu começa a ter uma voz fortíssima em mim mesma. A voz começa a ser a prioridade. Eu passo a ser a prioridade. Portanto, introduzindo estes hábitos e rotinas, tu passas a ter uma consistência em ti mesma também. Da mesma forma como nós aprendemos durante anos a ter no trabalho. Mas equilibrar uma consistência connosco, com o prazer, na vida depois, vai ter esse impacto. Numa relação vai ter esse impacto. O abrir-te para o prazer vai ter esse impacto. O sentir prazer vai ter esse impacto. O saborear uma refeição sem ser a correr. Não é? Quantas? Ou saltar uma refeição. Não há tempo, eu quero ir trabalhar, tenho que falar com aquela pessoa, o negócio vai cair. God! Eu primeiro, eu uma boa alimentação, eu numa boa energia, eu comigo, eu bem, no meu coração, sabem quando nós já não estamos cá embaixo só na perna, só a correr, eu sou muito isso, que é muito fogo, muito para baixo, mas tu começas a expandir e a trazer para cima, mais para o coração e tu começas logo, ficas logo mais calma, ficas logo mais doce, mais interessante para estar sentado ao teu lado. Mais interessante, eu queria conversar contigo. Ficas mais interessante para ouvir. Tens uma escutativa completamente diferente. E até a forma como tu danças é mais flow. Tu queres mais tempo contigo. E isto é o que eu sinto. Em vez do teu tempo ser para fora, que te rouba, porque o tempo vai passar na mesma, e pá, o tempo passa muito rápido. Muito rápido. E quantas vezes olhamos para trás e dizemos, bem, o que eu já desperdicei nesta semana ou naquele dia e não deu nada, eu não fiz nada, não trouxe nada de resultado. Então, pelo menos que as tarefas não passem à vossa frente. Isto foi das maiores, para mim, inputs que eu tive, que mudou o meu negócio, a forma como eu estou comigo e que me tem expandido e eu sinto que, pá, venham comigo, porque eu vou-vos trazendo aqui imensas coisas, mas isto está mesmo, já estou-vos a trazer aquilo que eu sinto que já está a trazer muito impacto e ponham também em prática. E sintam, e tragam mensagens, e digam-me o que é que sentiram, porque eu sei que isto muda, sabem? Isto transforma-nos, isto transforma-nos como pessoas, até nos sonhos. Eu mudei os meus sonhos, eu vejo muito mais, sabem? Tudo tem muito mais cor, não há aquele lugar de, não, isso não é possível fazer. Eu gosto de dizer assim, pá, se calhar é, vai lá para aquele lugar, dá mais um passo esta semana. Esta semana mete um bocadinho mais a jeito e faz isto. Embora passo a passo fazer esta caminhada entre o prazer e a estrutura, e o consolidar, e o materializar, e eu sei, eu tenho a certeza
que nós vamos onde nós quisermos. Sabem, nós voamos, vamos para onde quisermos, viver o que quisermos, da forma como quisermos, em abertura total ao prazer. Porque é aquilo que nós queremos sentir, é tudo tão bom, é tudo tão bom na minha vida, é tudo tão bom. Eu quero estar, é bom estar aqui, é bom estar aqui, passar 10 minutos, é bom estar a fazer isto, é bom estar a trabalhar, quando é mesmo para fazer, quando há assim jornadas maiores de trabalho mais afinco, até aí vocês têm prazer. Porque estão com uma energia tão alinhada que não param, não para. Porquê? Porque depois a seguir vocês sabem que também vão ter 3 ou 4 horas de prazer só com vocês. Sabem onde quiserem. Então é pá, que ganda dia, que ganda dia. E agora eu vou dançar, e agora vou cozinhar, e vou escolher o melhor para nutrir o meu corpo. Eu começo a ganhar esta consciência. O que é que me faz bem? Onde é que eu me sinto bem? Como é que eu vou dormir melhor? Como é que eu vou relaxar mais? Então eu começo a fazer escolhas tão sábias, de uma forma tão natural, que é só, sabem, relaxar e entreguem-se. Vamos, tipo, bora testar, e bora tocar-nos, bora estar connosco, bora alargar este nosso feminino, este fogo, esta energia. Opa, e é lindo. Portanto, eu estou assim a gostar muito. Eu sinto que trouxe assim, meio-dia. Yeah! Isto é a energia masculina. Do tempo, do controle da estrutura, que eu amo. Eu preciso disto, eu gosto disto. Porque senão eu imagino eu sem energia masculina. Ouçam, eu era uma... Percebem? Olha, sabem o fogo? Se não tiver tudo limpo à volta para não... para não queimar uma floresta inteira, eu seria essa pessoa. Portanto, nós precisamos de limites. Nós precisamos de consciência. Nós precisamos trazer alguma presença. Como é que eu estou a falar? Como é que está a minha rigidez? Como é que está a minha energia? Estou muito para fora, estou muito para dentro? Estou muito acelerada ou não estou? Eu consigo me tocar? Eu quero ter prazer? Ou estou a adiar? Portanto, e se eu começar a ser esta conversa quase comigo, o meu corpo e a minha consciência, a minha alma, no fundo é o que eu sinto. A nossa alma fala connosco nesses momentos. A nossa alma diz-nos tudo. Ou então o universo traz-nos essa mensagem. Porque canais forem, ou Deus, tu quiseres, a força divina, o que for para ti uma força divina, vai chegar até ti e vai dizer isso tudo. Então, tirem partido destas energias. Eu tenho a certeza que vocês se calhar já conheciam, até porque pelo menos aqui 2 ou 3, a Andreia eu sei que sim, a Francisca, a minha prima, também tenho a certeza que sim, porque já são pessoas que eu identifico muito com este lado magnético, doce, uma energia exatamente feminina que eu... tão bom ser assim. Portanto, que eu magnetizo logo e, portanto, que eu sei que vocês têm isto. Já, agora eu sei que têm. Já esta consciência muito apurada de quem eu sou como pessoa. E como é que eu quero viver este alinhamento sendo eu, sendo verdadeiramente eu, na minha autenticidade, sem medo. Porque a vida, se a gente viver sem medo, a gente vai a todo lado. Não há nada que nos prenda. E nós queremos ir a todo lado. Eu não sei, mas eu estou a sentir que é agora. Sabem, esse segundo round, o primeiro foi muito bom. 30 anos a fazer amor, é que foi sempre com a mesma pessoa, a tirar prazer, fantasias, é quando tu escancaras, porque tens muita segurança no parceiro, portanto estás a viver aquele amor todo divino, mas de repente eu digo assim, calma, mas é uma forma de viver prazer a sol divinal. E eu estou, sabem, a começar. Então, venham comigo, convidem amigas para esta página, eu acredito que eu vou trazer mais lives, até para o próprio Instagram, ainda não foi hoje, que ainda não... Também preciso de me posicionar ainda aí, sentir-me mais segura convosco numa sala, aqui, e sem dúvida, e obrigada por estarem cá, porque ajudaram a matar a Rita, sabem? Eu senti que fui a Rita, e vocês permitiram-me isso, eu não fui, tenho que falar isto, não, olha, saiu, foi, deixei fluir, e obrigadíssimo pela vossa energia, por estarem-me aqui a sustentar, a agarrar, a apoiar. Então, no fundo é esta a energia feminina que vocês me estão a dar, sabes? E nós estamos, e eu vos tenho a dar também, da mesma forma que vocês me deram. Sabem que eu também tenho a transmitir para esse lado o que está aqui dentro de mim, para que é amor, por amor, prazer, energia, para vocês. Sabem, eu quero mesmo cada vez mais juntas, cada vez mais, sabem, quando nós estamos assim abraçadas umas às outras, lado a lado todas, em círculo, estamos mesmo a apoiar, nós olhamos mesmo com verdade umas para as outras, nós estamos aqui, eu estou-te a ver nesse momento,
eu agora estou neste momento e nós vamos, quase que temos todas tudo para agarrar. É isto. Então o feminino também é muito estas energias de nos juntarmos mais, de nos apoiarmos mais, de nos vermos mais, de darmos espaço umas às outras para sermos esta simbiose com a natureza. Não criticar, sabem? Estarmos mesmo muito num lugar honesto na fase em que cada uma está no seu momento da vida. E se não houver julgamento, nem comparação, nem crítica, não houver estes 3 venenos, a vida expande. Tudo bem, sabem? Portanto, olhem, falem comigo, digam-me o que é que... Estamos juntas? Foi lindo ouvir-te, querida, foi maravilhoso ouvir a tua experiência, ouvir a sabedoria que tu tens para partilhar, porque independentemente de eu estar num ramo completamente diferente, identifico muito com o que tu disseste, mas talvez num lado mais, eu preciso de me centrar um pouco mais, porque sou muito cabeça no ar e sonho muito alto. E para mim, focar-me é uma das coisas mais difíceis, e especialmente trabalhar dos 2 lados é algo que para mim é bastante complicado, que tento agora, estou um pouco mais velha e mais matura, trabalhar um pouco mais isso, até porque a gente tem que se agarrar a nós próprios e é essa energia feminina que tu transmites. E eu acho que tu falas com tanto amor e tanta segurança que eu só sou atraída naturalmente pelo teu discurso, portanto, obrigada por primeiro investires e segundo por transparpar todo esse amor. Obrigada, eu, minha querida prima, a minha Francisquinha, a minha prima, estamos de sangue, temos muita energia junta, que eu sei, aqui muita ligação, curiosamente, temos mesmo. Depois é que isto é uma cura do feminino, porque depois nós começamos, o amor começa de facto a crescer, a verdade é mesmo esta, ele começa a vir para nós, primeiro, e depois naturalmente expande para tudo e tu acolhes tudo que faz parte da tua história, sabes? Tudo. Tu queres agarrar quase como uma honra gigante. Portanto, minha querida prima, pá, é um orgulho enorme para mim estás aqui comigo, a ouvir-me e estarmos juntas nesta jornada. Muito, muito juntas. Estamos juntas. A minha Andreiazinha, sei que eu vou estar com ela mais à frente, porque eu sei, eu vi-a logo. Adorei mesmo, adorei. E só tenho a dar-te os parabéns por colocares, não é, ao serviço, por partilhares a tua voz com o mundo, porque muitas mulheres precisam de ouvir esta mensagem. E aquilo que eu sinto é que no meio espiritual nós já estamos muito mais receptivas a esta mensagem. Mas no mundo empresarial, não é? Ainda há uma resistência muito grande. Muito grande. O masculino está muito presente. E a maior parte destas mulheres não perceberam que se aliarmos a nossa energia masculina com a nossa energia feminina, uau, somos uma fonte de abundância pura. Nós não precisamos de mais nada. Precisamos só de nos alinharmos e de nos colocarmos, olha, ao serviço do bem maior, porque tudo acontece. É isso mesmo. Por isso, olha, obrigada, adorei. Obrigada Andréia, pela tua energia também, até porque tu passas esse lado muito já, porque tens muita sabedoria já também aqui neste lado do sentir, do feminino, e portanto, pronto, é o que eu digo, vocês ajudam-me também a calibrar depois a minha energia e a trazer isto tudo. E eu sinto que houver cada vez mais vozes, lá está, a ter resultados extraordinários, faturarem milhões, eu acredito mesmo nisso, sabem? Eu já estou naquele nível que é, mas claro que sim, se isto é tudo com energia, se o dinheiro é infinito, espera aí, é que eu já tenho uma nova informação, espera aí, então, mas isto é tudo infinito, isto é tudo abundante e é mesmo possível, então eu estou nesta coisa de, então bora lá testar, então bora lá implementar, então bora lá fazer, e não largando tudo aquilo que nós vamos aprendendo, por isso é que eu digo o feminino é muito implementar, porque se não implementares que é a parte masculina do fazer, não vamos materializar, não vamos conquistar, não vamos viver esse, na realidade, isso que nós queremos. Então, eu sinto que esta linguagem vai continuamente, já porque vai haver muitos burnouts, é o que é, vai haver muitos esgotamentos, as mulheres estão cada vez mais desconectadas, o excesso de masculino leva a isto tudo.
leva a uma desconexão de ti mesma, que se não ganhas a consciência de onde é que tu estás, vais sofrer as consequências. E o que vai acontecer, e a gente anda a assistir a isso, é que há cada vez um maior número de pessoas, homens e mulheres, em burnouts pus, em AVCs aos 40 anos, e portanto, isto já há muita comunicação a vir cá para fora. Isto já está a dizer tudo. Agora, ganhar a consciência e olhar para nós. Como é que eu estou na minha energia? Pronto, isto é que é o clique de dizer assim, eu quero aprender, quero continuar, quero evoluir, quero tirar partido? Sim. Então eu vou estar lá, eu vou estar comigo, eu vou estar no que for para aprender, eu vou estar numa outra comunicação, num outro ensinamento, num outro tipo de partilha. Por isso, olha, isto foi fantástico, porque eu agora sinto que ganhei muita clareza, agora entre nós, está bem, até porque estou só a ser, eu depois eu corto isto quando fizer isto em algum lado. Isto foi, por exemplo, eu precisei mesmo testar com a venda da minha casa, que foi há 2 meses, 3 meses, vai agora fazer exatamente no final de maio, 3 meses, que era a clareza que eu precisava agora para saber o que é que eu ia pôr em prática na minha vida mesmo de trabalho, sabem? Porque tinha um lado imobiliário muito forte e que gosto, mas não do formato que estava a vivê-lo de maneira nenhuma. Portanto, eu andava sempre aqui, vou sair porque isto não tem nada a ver comigo, mas eu depois dizia, não, mas eu gosto, eu acho que é a forma como eu trabalho nele. Então, quando eu vim para o lado feminino e permiti-me estar aqui, fica só primeiro a saberes lidar contigo, com a tua energia feminina. Porque eu também não sabia. Esta coisa do ir à praia, para mim era uma culpa enorme. Só que o que é que aconteceu na minha vida? Que o divino é mesmo assim. O divino, ai, o Deus é tão... Deus ama-nos tanto. Deus ama-nos. Então, tens dificuldade. Então, o que é que eu arranjei com a venda da minha casa? A minha tia emprestou-me um T1 com um jardim que é o mar, portanto eu não podia ter a melhor casa que era um jardim, mas sem varandas e eu tenho um cão. O que é que inevitavelmente me obriga todos os dias, de forma sistemática, consistente, todos os dias eu sou obrigada a sair de casa 3, 4 vezes por dia, lá está, como tenho um jardim fantástico, é um jardim que me acalma muito, dá-me imensa paz, mas obriga-me a andar 40, 45 minutos no mínimo, nessas voltas, porque ele vive numa moradia, portanto, para mim ainda me estressa imenso, também esta adaptação dele, a minha, a dele, está tudo aqui, estamos todos aqui a adaptar, mas eu sabia que se calhar se eu não tivesse um cão, eu não fazia isto 3 vezes por dia, 45 minutos, a começar o meu dia logo a ver a praia, porque sou obrigada logo a isso, porque agora eu tenho um cão que tem que ir passear, e é o que eu digo, quando tu implementas mesmo, com a obrigatoriedade, da mesma forma que faz o teu negócio, se te obrigares mesmo nos rituais contigo, e não abdicas, eu não abdico da minha hora, não dá, nestes horários para ter que ir à praia, já que estou na praia, vou respirar, vou ouvir música, às vezes dou uma corridinha porque assim estou, vai uma corridinha também de 5 minutos, aquilo já foi, pomba, já está, agora vou respirar só fundo, sabe, e eu comecei a testar e a brincar com a minha energia, em diferentes momentos do dia, nas minhas fases, com a lua, já passaram quase 3 meses e tenho estado mesmo muito atenta a dizer o que é que isto traz? E traz. É surreal. Eu não estou ativa no outro ramo, no imobiliário, eu não estou ativa, eu não estou a fazer nada ali. Está bem? Não há comunicação. E eu estou a fazer isto e eu estou a receber mensagens disso. E eu vou ouvir e recebo mais um projeto. E eu vou ouvir e eu penso assim, como é que isto é possível? Como é que esta pessoa se lembrou de mim? Mas eu não falo com esta pessoa há 6 anos. Ou aqui, Eu preciso dizer que eu sinto exatamente a mesma coisa. Exatamente a mesma coisa. Sabes que há um ano atrás eu fui obrigada a mudar de casa e neste momento estou a morar na Arbeira, na Herdade, tenho um pinhal maravilhoso e tenho uma cadela que adora passear e que é super ativa e precisa imenso de passear. E eu sinto isso todos os dias, que é, eu começo o meu dia a passear com ela, à hora do almoço vou outra vez, ao final do dia vou outra vez, estou super conectada com a natureza, né? A minha conexão é mesmo de enraizamento e de mãe terra, e é isso que me dá força, e os negócios aparecem. Nós, se estivermos alinhadas, vem o negócio. Vai o universo... Esta semana aconteceu-me. E Sim. eu penso, precisava mesmo que viesse um negócio agora. E apareceu. E há também esta questão que eu aprendi, que é não termos medo de pedir.
ao universo. Pedir ao universo, falar com o universo, que é: eu preciso disto, ajudem-me com esta questão. E vem a ajuda. A pessoa certa vem falar contigo. É verdade. E se formos para um nível maior, tu até consegues ouvir o nome da pessoa que te vai ajudar. E fazes esse contacto. É tal intuição, fica tão clara, não é? Completamente. Fica transparente. Nós começamos. Quanto maior a tua conexão, e eu tenho uma conexão enorme com a Terra, e eu preciso mesmo, porque sinto mesmo um enraizamento, vem, a mensagem vem ao longo da pessoa, vem, o que é que eu preciso de fazer, vem. E é lindo, viver assim é maravilhoso. É porque confias, deixas-te perseguir, É isso. passas-te a render, sabes? Passas a estar mais relaxada. É o que eu senti mais na minha vida. É o confiar, é o aprender a confiar. Que é, Andréia, alguma vez te faltou? Não. Então. Eu também agora sinto muito isso. A mãe natureza não deixa que te falte nada. Não te preocupes. Eu senti isso, sabes? Eu como vivi isso, pá, e eu continuo a dizer, pá, eu acredito mesmo, porque eu vivo isso. Eu vivo isso. Sabes? A minha tia ligou-me, eu nunca disse a ninguém, nem da separação. E as coisas sabem-se, epá. É assim, como é óbvio, eu não posso chegar às redes sociais e vir com este discurso, não é? Olha, mas nós vamos vir, Andréia, sabes porquê? Porque nós vamos estar cada vez mais nós. E o que o outro vai pensar, nós vamos estar cada vez mais com o outro. Sim. E aquilo que eu acredito é que as pessoas que estão preparadas vão ouvir a nossa mensagem, vão colocar em prática e vão perceber que sim, vão ter isto resultados, é um jogo, é verdade. sim, isto é magia, sim, é possível viver tudo isto. É verdade. E eu digo-te, é maravilhoso. Maravilhoso. Eu sou cada vez mais apaixonada pela vida porque aprendi a viver neste jogo que é a vida. Sem dúvida. É esta a sabedoria, não é? É esta a sabedoria que nós temos que ganhar. Não ser tão eu, mas mental, mas um eu de saber regular, de ouvir e sentir, não só a nossa voz. Sim. Não é? E sabes que o Cacau trouxe muito isto, que é, trouxe muito para o coração, não é? Para o sentir e alinhou completamente. Completamente. Maravilhoso. Isso, Eu acho isto fantástico, eu acho que nós é mesmo isto, é um início, sabem? Eu estou a começar agora uma página, é um início, é uma jornada e eu estou desejosa de trazer tudo que nos apure, tudo que nos dê prazer, que nos expanda, que nos traga mulheres, vamos saber isto tudo, vamos aplicar. Portanto, eu acho que está mesmo só a começar e ainda vai muita coisa, ainda vamos estar juntas presencialmente todas e ainda vai haver muita coisa que eu acho que está a chegar, sabem? Vai chegar. Olha, eu desejo-vos assim um super dia, numa super vibe, com um coração super aberto. É isso mesmo, assim, um coração super aberto só para receber. Hoje, embora só receber, que é importante isto também, sabem? Abrir e estar prontas e saber. É quase uma prática, é uma prática. É mais uma prática, saber receber. Portanto, bora a isso. Olha, um dia mágico para vocês. Obrigada pela vossa presença. Obrigada. Um beijo, adorei. Muito obrigada. Amei, obrigada. Obrigada.